Que bom que você está aqui. Talvez este tenha sido um dos dias mais difíceis que você enfrentou nos últimos tempos. Talvez existam portas que se fecharam, respostas que ainda não chegaram e caminhos que parecem completamente bloqueados. Mas antes de qualquer preocupação ocupar o seu coração nesta noite, quero que você saiba de uma verdade. Deus está com você agora. Ele viu cada passo que você deu hoje, ouviu cada oração feita em silêncio e conhece até mesmo aquilo que você nunca conseguiu contar a ninguém. E nesta noite, Ele quer renovar a sua esperança e mostrar que nenhum obstáculo é maior do que o seu poder. A palavra de Deus declara em Isaías 43:19: Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa promessa nos lembra que quando tudo parece impossível aos nossos olhos, Deus já está preparando uma saída onde ninguém consegue enxergar. Enquanto você descansa, o Senhor continua trabalhando. Enquanto você dorme, Ele move circunstâncias, abre portas e prepara novos começos. Se o seu coração chegou aqui cansado, inquieto ou cheio de perguntas, permaneça comigo até o final desta oração. Creio que Deus falará profundamente ao seu coração, aliviará o peso que você tem carregado e renovará a sua confiança. Você não terminará esta noite da mesma maneira que começou, porque a presença do Senhor tem o poder de transformar tristeza em esperança, medo em paz e incerteza em fé. Antes de começarmos, escreva nos comentários a seguinte declaração de fé: Deus abrirá caminhos para mim. Esse simples gesto é uma forma de afirmar a sua confiança nas promessas do Senhor. Também deixe o seu gostei e compartilhe esta oração com alguém que esteja precisando de esperança e direção. Talvez Deus use você para alcançar uma vida nesta noite. Agora, respire profundamente. Desacelere a sua mente. Entregue ao Senhor todas as preocupações, todos os medos e tudo aquilo que está além das suas forças. Permita que a paz de Deus envolva o seu coração e a sua casa. Vamos entrar juntos na presença do Senhor, confiando que Ele já está abrindo os caminhos que você tanto precisa. Pai amado, neste momento de descanso, eu quero colocar diante de Ti tudo aquilo que pesa sobre o meu coração. Tu conheces os caminhos que percorri hoje. Sabes das lutas que enfrentei, das lágrimas que escondi, das palavras que nunca consegui dizer e dos medos que tentei carregar sozinho. Nada passou despercebido aos teus olhos. Antes mesmo que eu abrisse os meus lábios, Tu já conhecias cada pensamento, cada preocupação e cada batalha silenciosa dentro de mim.
Por isso, nesta noite, eu não quero permanecer preso ao peso das minhas próprias forças. Eu escolho entregar tudo em tuas mãos. Entrego os caminhos que parecem fechados. Entrego as respostas que ainda não chegaram. Entrego os sonhos que parecem distantes. Entrego também aquilo que já comecei a acreditar que nunca mudaria. Porque a tua palavra diz em Salmos 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Senhor, eu descanso nessa promessa. Se a tua palavra garante que devo entregar o meu caminho a ti, então eu não preciso continuar tentando controlar aquilo que somente tu podes resolver. Pai, muitas vezes eu olhei para as circunstâncias e achei que não havia mais saída. Olhei para as portas fechadas e pensei que tudo havia terminado. Olhei para os obstáculos e imaginei que eram grandes demais para serem vencidos. Mas nesta noite, lembra o meu coração que os teus pensamentos são maiores do que os meus. Como está escrito em Isaías 55:8-9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Senhor, quantas vezes eu tentei encontrar sozinho uma solução para aquilo que somente o Senhor poderia resolver. Quantas noites perdi o sono tentando imaginar uma resposta, uma estratégia, um caminho diferente. E ainda assim, nada mudou. Hoje, eu compreendo que não preciso carregar esse peso. O Senhor nunca pediu que eu sustentasse o mundo sobre os meus ombros. O Senhor apenas me chamou para confiar. A tua palavra declara em 1 Pedro 5:7: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E é exatamente isso que eu faço agora. Eu lanço diante de ti toda a ansiedade. Entrego o medo do amanhã. Entrego a insegurança sobre o futuro. Entrego as contas que me preocupam, os problemas da minha família, as decisões difíceis, as enfermidades, as portas que ainda permanecem fechadas e tudo aquilo que tem roubado a minha paz. Pai, visita também aquele coração que já não consegue enxergar esperança. Talvez exista alguém orando comigo agora que já chorou tantas vezes por uma mesma situação que começou a acreditar que o Senhor se esqueceu dele, mas isso não é verdade. A tua palavra afirma em Lamentações 3:22-23: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. O Senhor continua fiel. Mesmo quando eu não consigo perceber, tu permaneces trabalhando.
Mesmo quando tudo parece parado, tu continuas movendo circunstâncias invisíveis. Enquanto esta noite envolve a minha casa com silêncio, envolve também a minha alma com a tua paz. Que cada pensamento acelerado diminua agora. Que cada lembrança dolorosa perca a sua força diante da tua presença. Que todo sentimento de fracasso seja substituído pela certeza de que o Senhor continua escrevendo a minha história. Como diz Salmos 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ensina-me a aquietar o coração. Ensina-me a descansar sem medo. Ensina-me a confiar mesmo quando não consigo enxergar o próximo passo. Porque eu sei que os caminhos impossíveis para mim nunca foram impossíveis para ti. Pai querido, enquanto continuamos nesta oração, fortalece a minha fé para entregar completamente aquilo que ainda insisto em segurar. Eu não quero dormir carregando pesos que pertencem ao Senhor. Quero repousar na certeza de que tu estás cuidando de cada detalhe da minha vida, mesmo daqueles que os meus olhos ainda não conseguem compreender. E é justamente por isso, Senhor, que eu continuo descansando na tua presença. Porque depois de colocar diante de ti os meus caminhos, eu não quero voltar a carregar aquilo que já entreguei. Quero aprender a confiar de verdade. Quero acreditar que mesmo quando tudo parece parado aos meus olhos, tu continuas trabalhando em silêncio. Há movimentos acontecendo que eu ainda não consigo ver. Há respostas sendo preparadas que ainda não chegaram ao meu conhecimento. E há portas que o Senhor já começou a mover, mesmo que eu ainda esteja diante delas sem perceber. Pai, quantas vezes pensamos que uma porta fechada significa o fim de uma promessa, quando na verdade ela pode ser apenas a forma como o Senhor está nos protegendo de seguir pelo caminho errado. O teu amor enxerga muito além do nosso entendimento. Tu conheces o que existe depois da próxima curva. Sabes o que nos espera amanhã, na próxima semana e nos dias que ainda virão. Por isso, mesmo quando não compreendo os teus processos, eu escolho confiar na tua sabedoria. A tua palavra declara em Apocalipse 3:7: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Que promessa maravilhosa para esta noite. O Senhor continua sendo aquele que possui as chaves. Nenhuma pessoa, nenhuma circunstância e nenhuma força deste mundo pode impedir aquilo que o Senhor decidiu realizar. Se tu abres uma porta, ninguém poderá fechá-la. E se decides fechá-la, é porque já preparaste algo melhor à frente. Senhor, livra-me da ansiedade que tenta antecipar o tempo das tuas promessas. Ensina-me a esperar sem murmurar. Ensina-me a descansar sem perder a esperança.
A tua palavra diz, em Eclesiastes 3:11, tudo fez formoso em seu devido tempo. Quantas vezes eu quis acelerar aquilo que precisava amadurecer? Quantas vezes pedi respostas imediatas, quando o Senhor estava preparando algo muito maior do que eu poderia imaginar? Hoje eu reconheço que o teu tempo nunca chega atrasado. Ele chega exatamente quando a tua vontade perfeita determina. Pai amado, eu também oro por aqueles que estão enfrentando portas fechadas no trabalho. Pessoas que procuram uma oportunidade e não encontram. Famílias que enfrentam dificuldades financeiras. Homens e mulheres que fazem entrevistas, entregam currículos, tentam recomeçar, mas parecem encontrar apenas negativas. Senhor, visita essas vidas agora. Como fizeste com teus servos ao longo da história, prepara oportunidades inesperadas. Abre portas que ninguém imaginava existir. Porque a tua palavra afirma em Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Também coloco diante de ti aqueles que enfrentam portas fechadas nos relacionamentos. Famílias divididas, casamentos enfraquecidos, filhos distantes, pais preocupados. Senhor, onde existe frieza, derrama amor. Onde existe orgulho, planta humildade. Onde existe silêncio, faz nascer novamente o diálogo. O Senhor continua restaurando aquilo que parecia perdido, assim como promete em Joel 2:25, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Nada é irreversível quando está nas tuas mãos. Enquanto a noite se torna cada vez mais silenciosa, eu sinto que a tua presença continua envolvendo este momento de oração. Não é um silêncio de abandono, é um silêncio cheio da tua companhia. É nesse silêncio que tu fortaleces a nossa fé. É nele que aprendemos a esperar. É nele que percebemos que nem sempre o Senhor trabalha com barulho. Muitas vezes, os maiores milagres começam quando tudo parece tranquilo e invisível aos nossos olhos. Pai, eu lembro da história de Moisés diante do mar, sem enxergar saída. Humanamente, tudo havia terminado, mas bastou uma única ordem tua para que as águas se abrissem. Como está escrito em Êxodo 14:21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar. O caminho não existia. O Senhor o criou. E isso fortalece a minha fé nesta noite. Porque o mesmo Deus que abriu um caminho no meio do mar, continua abrindo caminhos impossíveis para os seus filhos. Senhor, se hoje existe alguém orando comigo e pensando que chegou ao limite, toca esse coração agora.
Faz nascer novamente a esperança. Que essa pessoa compreenda que a última palavra nunca pertence às circunstâncias, mas ao Senhor. Que ela não desista por causa das portas fechadas de hoje. Talvez o Senhor esteja preparando uma porta muito maior, uma resposta muito mais completa e uma bênção muito além do que ela pediu. Como declara Isaías 45:2, eu irei adiante de você e aplainarei os montes, derrubarei as portas de bronze e quebrarei as trancas de ferro. Pai, vai adiante de nós. Remove aquilo que não conseguimos remover. Derruba as barreiras invisíveis. Quebra as correntes do medo, da insegurança e do desânimo. E enquanto continuamos nesta oração, ensina-nos a descansar na certeza de que o Senhor já está preparando o caminho certo, mesmo quando os nossos olhos ainda não conseguem enxergá-lo. E enquanto o Senhor vai adiante de nós, preparando aquilo que ainda não conseguimos ver, nós escolhemos permanecer em paz. Nem sempre é fácil, Pai. Há momentos em que o coração quer respostas imediatas. A mente tenta imaginar todos os cenários possíveis. Os pensamentos se aceleram quando a noite chega. E aquilo que parecia pequeno durante o dia ganha proporções enormes no silêncio do quarto. Mas é justamente nesse momento que eu quero lembrar da tua voz, dizendo para não temer. Porque a tua palavra declara em Provérbios 3, 5, 6: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Senhor, tantas vezes eu tentei compreender tudo antes de confiar. Quis enxergar o destino antes de dar o primeiro passo. Esperei que todas as dúvidas desaparecessem para finalmente descansar. Mas hoje eu compreendo que a verdadeira fé não nasce quando tudo faz sentido. Ela nasce quando eu continuo segurando a tua mão, mesmo sem conhecer todo o caminho. Pai amado, ensina-me a caminhar pela fé e não apenas pelo que os meus olhos conseguem enxergar. Como escreveu o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Que essa verdade desça ao mais profundo do meu coração, que ela acalme a minha ansiedade, que ela silencie os meus medos, porque o amanhã pertence ao Senhor. Eu não preciso conhecê-lo antes do tempo. Basta-me saber que tu já estás lá. Nesta noite, eu entrego também o meu futuro. Entrego os planos que ainda não saíram do papel. Entrego os sonhos que parecem distantes. Entrego as decisões importantes que ainda preciso tomar. Entrego aquilo que me causa insegurança. O Senhor conhece o caminho antes mesmo de eu começar a percorrê-lo.
A tua palavra afirma em Jeremias 29:11: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Que promessa preciosa! Mesmo quando eu não consigo imaginar o que acontecerá amanhã, o Senhor já preparou esperança para mim. Os teus planos não são de destruição, não são de abandono, são planos de cuidado, de direção e de amor. Senhor, ajuda-me a não permitir que a preocupação roube o descanso que o Senhor deseja me dar nesta noite. Quantas pessoas estão deitadas agora, mas continuam carregando um peso enorme dentro da alma. O corpo está cansado, mas a mente não consegue parar. Os pensamentos correm de um lado para o outro, as perguntas parecem não ter fim. E se não der certo? E se nada mudar? E se eu perder essa oportunidade? Pai, livra-nos dessa prisão. Jesus nos ensinou em Mateus 6:34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que possamos viver essa palavra. O amanhã não precisa ser carregado hoje. O Senhor concede graça para cada novo dia. Assim como o maná caía diariamente no deserto, a tua provisão também chega no tempo certo. Nunca antes, nunca depois. Enquanto continuamos nesta oração, eu peço que o Teu Espírito Santo visite cada pessoa que está ouvindo estas palavras. Que toda inquietação seja substituída por uma paz que não depende das circunstâncias. A paz prometida em Filipenses 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Guarda, Senhor, o nosso coração. Guarda também a nossa mente. Que nenhuma preocupação seja maior do que a confiança que temos em Ti. Pai querido, talvez alguém esteja ouvindo esta oração porque sente medo do futuro, medo do diagnóstico, medo da solidão, medo das dificuldades financeiras, medo de perder alguém que ama. Mas a tua palavra declara em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Que essa promessa abrace cada coração nesta noite. Não estamos caminhando sozinhos. O Senhor vai conosco em cada passo. E enquanto o sono se aproxima, nós escolhemos descansar, não porque entendemos tudo, mas porque confiamos em quem sabe todas as coisas.
Tu és o Deus que enxerga o começo, o meio e o fim da nossa história. Tu nunca foste surpreendido por nenhuma dificuldade que enfrentamos. Antes mesmo que surgisse um problema, a resposta já estava em tuas mãos. Pai, nós continuamos diante da tua presença com o coração tranquilo. Se você crê que Deus já está preparando novos caminhos para a sua vida, escreva nos comentários. Eu confio na direção de Deus. Que essa declaração fortaleça não apenas a sua fé, mas também a fé de outras pessoas que passarão por este momento de oração. E agora, Senhor, continuamos repousando na certeza de que esta noite está segura em tuas mãos. Enquanto os nossos olhos se fecham para descansar, a tua mão permanece estendida sobre nós. Tu continuas trabalhando, tu continuas cuidando, tu continuas guiando cada passo, mesmo aqueles que ainda daremos quando o novo dia amanhecer. E é por confiar que o Senhor continua guiando cada um dos nossos passos que eu posso descansar um pouco mais o meu coração. Ainda existem perguntas sem resposta. Ainda existem situações que eu não compreendo completamente. Mas, Pai, percebo que há algo que precisa ser colocado diante de Ti nesta noite. O medo, a ansiedade, o desânimo que muitas vezes se tornam pesos invisíveis e acabam impedindo que eu avance para aquilo que o Senhor preparou. Senhor, Tu conheces os pensamentos que surgem quando tudo fica em silêncio. Durante o dia, conseguimos nos ocupar com tantas coisas, mas quando a noite chega, a mente parece revisitar todas as preocupações. Lembramos das dificuldades, dos problemas que ainda não foram resolvidos, das notícias que nos assustaram, das contas que precisam ser pagas, das decisões que teremos de tomar. E sem perceber, permitimos que o medo ocupe um espaço que pertence somente à Tua presença. Mas nesta noite eu rejeito esse medo em Teu nome, porque a Tua palavra declara em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O medo não vem de Ti. A ansiedade que paralisa não é a vontade do Senhor para os Teus filhos. O desânimo que rouba a esperança também não faz parte dos planos que preparaste para nós. Pai, toca agora aquele coração que está cansado de lutar. Talvez exista alguém orando comigo que acorda todos os dias tentando ser forte, mas por dentro sente que as forças estão acabando. Há pessoas que sorriem diante dos outros, mas choram quando estão sozinhas. Há quem carregue uma batalha emocional que ninguém conhece. Tu conheces, Senhor. Tu viste cada lágrima escondida.
Como diz Salmos 56:8, contaste os meus passos quando sofri. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas registradas no teu livro? Que consolo existe nessa palavra. Nenhuma lágrima passa despercebida diante de ti. Nenhuma noite de angústia é ignorada pelo Senhor. Nenhum suspiro de tristeza deixa de ser ouvido. Senhor, eu também lembro da promessa de Jesus em João 14:27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Essa paz não depende das circunstâncias. Ela não depende de respostas imediatas. Ela nasce da certeza de que tu continuas sentado no teu trono, governando todas as coisas com sabedoria e amor. Enquanto continuamos em oração, visita também aqueles que sofrem com pensamentos acelerados. Pessoas que tentam dormir, mas a mente não consegue descansar. Pensamentos negativos aparecem sem convite. Cenários ruins são criados antes mesmo de acontecerem. Pai amado, silencia essa tempestade interior. Assim como Jesus repreendeu o vento e o mar em Marcos 4:39, dizendo: acalme-se, aquiete-se. Repreende também toda inquietação que tenta dominar este coração. Que a mesma voz que trouxe calmaria ao mar também traga descanso à mente de quem ora agora. Pai, eu entrego diante de ti toda a ansiedade. A tua palavra já nos ensinou em Filipenses 4, 6, 7, para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas apresentarmos tudo em oração. E é exatamente isso que fazemos agora. Não queremos alimentar preocupações, queremos alimentar a nossa fé. Não queremos fortalecer os nossos medos, queremos fortalecer a confiança em ti. Também peço pelo desânimo que muitas vezes chega de forma silenciosa. Há dias em que falta coragem para continuar. Há momentos em que pensamos em desistir de sonhos, projetos e até daquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Mas tu nos lembras das palavras de Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Renova as nossas forças, Senhor. Renova a alegria. Renova a esperança que parecia enfraquecida. Que toda mentira dizendo que nada vai mudar seja quebrada agora. Que toda voz de fracasso perca a força diante da tua verdade, porque a tua palavra sempre será maior do que qualquer sentimento passageiro. E mesmo quando as emoções vacilam, o teu amor permanece firme, o teu cuidado continua o mesmo, a tua fidelidade jamais falha. Pai querido, enquanto esta noite avança e o silêncio toma conta da casa, permite que também o nosso coração encontre repouso. Que o medo dê lugar à coragem, que a ansiedade seja substituída pela paz.
Que o desânimo seja vencido por uma nova esperança e que possamos continuar caminhando, porque sabemos que o Senhor permanece segurando a nossa mão, conduzindo-nos passo a passo pelos caminhos que preparaste para nós. E enquanto essa paz começa a ocupar o lugar que antes era tomado pela ansiedade, eu percebo, Senhor, que muitas vezes aquilo que mais nos impede de avançar não é apenas o medo, mas os obstáculos que surgem diante de nós. Alguns são visíveis, outros não. Existem barreiras que conseguimos identificar facilmente, mas também existem portas que parecem travadas sem explicação. Situações que permanecem estagnadas durante meses ou até anos e momentos em que damos o nosso melhor, mas parece que nada acontece. Pai, somente o Senhor conhece cada obstáculo que existe diante da vida de quem está orando comigo agora. Há quem esteja enfrentando dificuldades no trabalho. Há quem espere por uma resposta importante. Outros lutam por restauração dentro da própria casa. Alguns carregam enfermidades, outros enfrentam crises financeiras. Existem ainda aqueles que já perderam as forças de tanto tentar seguir em frente. Mas nesta noite, eu lembro que nenhum obstáculo é grande demais quando está diante do Deus Todo-Poderoso. A tua palavra declara em Zacarias 4:7: Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma planície. Senhor, aquilo que hoje parece um grande monte diante dos nossos olhos pode se tornar um caminho plano pelo teu poder. O Senhor continua transformando o impossível em testemunho. Continua abrindo passagem onde ninguém acreditava que seria possível caminhar. Pai amado, muitas vezes olhamos para os gigantes e esquecemos de olhar para aquele que é infinitamente maior do que eles. Foi assim no vale onde Davi encontrou Golias. Todos enxergavam um guerreiro impossível de vencer. Mas Davi enxergava um Deus infinitamente superior àquela batalha. Como está escrito em 1 Samuel 17:45, Tu vens contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Que essa mesma confiança invada o nosso coração nesta noite, que deixemos de medir os problemas pelo seu tamanho e passemos a enxergá-los à luz do teu poder. Senhor, remove também os obstáculos que não conseguimos ver. Livra-nos de decisões precipitadas. Fecha as portas que poderiam nos afastar da tua vontade. Afasta pessoas que não contribuem para o propósito que tens para nós. Aproxima aquelas que serão instrumentos da tua graça. Quantas vezes pensamos que um obstáculo era apenas um problema, quando depois entendemos que era proteção? Quantas vezes uma demora nos livrou de uma dor ainda maior? Obrigado, Pai, porque até aquilo que não compreendemos está debaixo do teu controle.
A tua palavra afirma em Salmos 18, 29: com o teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Que versículo poderoso para esta noite. Não caminhamos sozinhos. O Senhor fortalece os nossos passos. O Senhor nos ajuda a ultrapassar aquilo que parecia intransponível. As muralhas não permanecem de pé para sempre quando Deus decide agir. Enquanto continuamos em oração, lembro também da promessa registrada em Isaías 57, 14. Preparem o caminho, removam os obstáculos do caminho do meu povo. Pai, vai à nossa frente mais uma vez. Remove aquilo que tem impedido o nosso crescimento espiritual. Remove o orgulho, remove a incredulidade, remove os sentimentos que nos afastam da tua presença. Porque os maiores obstáculos nem sempre estão ao nosso redor. Muitas vezes, eles começam dentro do nosso próprio coração. Purifica-nos. Ensina-nos a caminhar com humildade, paciência e confiança. Senhor, fortalece aquele que já perdeu a esperança depois de tantas tentativas frustradas. Talvez alguém esteja dizendo em silêncio: eu já tentei tantas vezes. Mas a tua palavra nos lembra em Gálatas 6:9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Dá-nos perseverança, que não desistamos um passo antes do milagre. Que não abandonemos a caminhada justamente quando o Senhor está preparando a resposta. Pai querido, existe uma verdade que conforta profundamente o nosso coração. Os obstáculos podem atrasar os nossos planos, mas nunca conseguem impedir os teus propósitos. Aquilo que o Senhor determinou para os teus filhos continuará de pé. Como está escrito em Isaías 14:27, porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem poderá impedir? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Ninguém pode anular aquilo que o Senhor decidiu realizar. Por isso, nesta noite, nós descansamos mais uma vez. Não porque todas as barreiras desapareceram diante dos nossos olhos, mas porque sabemos que o Senhor já começou a removê-las. Mesmo quando não enxergamos mudanças imediatas, a nossa fé permanece firme. O Deus que abriu o mar, derrubou muralhas, fechou a boca dos leões e sustentou o seu povo no deserto, continua sendo o mesmo. E enquanto seguimos nesta oração, temos a certeza de que cada obstáculo será tratado no tempo perfeito, pela mão poderosa daquele que jamais perde uma batalha. E conforme o Senhor vai removendo cada obstáculo do nosso caminho, nasce dentro de nós uma esperança ainda maior.
Porque entendemos que o teu propósito não é apenas retirar aquilo que nos impede de avançar, mas também conduzir-nos exatamente para o lugar onde a tua vontade será cumprida. Nada acontece por acaso quando estamos nas tuas mãos. Nenhum encontro é totalmente acidental. Nenhuma oportunidade chega fora do teu conhecimento. O Senhor continua escrevendo a nossa história com uma sabedoria que ultrapassa todo entendimento. Pai amado, muitas vezes pensamos que dependemos apenas das nossas capacidades, dos nossos contatos ou das circunstâncias para que algo aconteça. Mas a tua palavra nos ensina que é o Senhor quem dirige os passos dos seus filhos. Como está escrito em Salmos 37, 23, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele se agrada do seu caminho. Que promessa maravilhosa! O Senhor não apenas observa o nosso caminho, tu o diriges, tu preparas cada detalhe antes mesmo de chegarmos até ele. Nesta noite eu te peço, prepara os encontros certos. Coloca diante de nós pessoas que fortaleçam a nossa fé, pessoas que tragam palavras de esperança, pessoas que nos aproximem da tua vontade e não do mundo. Afasta com amor e sabedoria aquilo que pode nos desviar do propósito que preparaste. Dá-nos discernimento para reconhecer quem vem de ti e quem não faz parte do caminho que o Senhor escolheu para nós. A tua palavra declara em Provérbios 16, 9: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quantas vezes planejamos uma direção, mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, nos conduziu para algo muito melhor. Hoje percebemos que algumas portas fechadas eram livramentos, alguns atrasos eram proteção, algumas mudanças inesperadas eram o teu cuidado, nos conduzindo para o lugar certo. Pai, prepara também as oportunidades que ainda não conseguimos enxergar. Talvez exista alguém orando comigo que acredita que perdeu a última chance. Alguém que pensa que já passou da hora de recomeçar. Mas tu és especialista em fazer nascer esperança onde parecia existir apenas frustração. A tua palavra diz em Isaías 43, 19: eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Mesmo no deserto, o Senhor cria caminhos. Mesmo em lugares secos, faz brotar vida. Mesmo quando tudo parece sem saída, tu preparas uma nova oportunidade. Senhor, livra-nos da pressa que nos faz aceitar qualquer porta apenas porque estamos cansados de esperar. Dá-nos paciência para aguardarmos aquilo que vem das tuas mãos. Nem toda oportunidade é a oportunidade certa. Nem todo caminho bonito conduz ao destino preparado pelo Senhor. Ensina-nos a ouvir a tua voz antes de tomar decisões importantes.
Jesus declarou em João 10:27: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Que possamos reconhecer a tua direção acima de qualquer outra voz. Em meio às opiniões das pessoas, aos nossos próprios sentimentos e às incertezas da vida, que a tua voz permaneça clara em nosso coração. Pai querido, eu também oro pelos sonhos que o Senhor plantou em nós. Sonhos que talvez estejam esquecidos por causa do tempo ou das dificuldades. Reacende aquilo que ainda faz parte da tua vontade. Fortalece quem desanimou. Renova quem perdeu a esperança. Como promete em Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O Senhor é capaz de fazer muito além do que conseguimos imaginar. A nossa visão é limitada, mas o teu poder não conhece limites. Enquanto continuamos nesta oração, eu sinto que muitos corações estão sendo fortalecidos pela tua palavra. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado. Talvez algumas respostas ainda estejam a caminho. Mas algo já começou a mudar dentro de nós. A ansiedade está dando lugar à confiança. O medo está cedendo espaço para a esperança. E a certeza de que o Senhor continua preparando o melhor começa a trazer descanso para a nossa alma. Pai, se existe alguém acompanhando esta oração e esperando por uma porta aberta, por uma resposta, por uma oportunidade ou por um novo começo, que essa pessoa receba coragem para continuar confiando. O tempo do Senhor nunca falha. A porta certa se abrirá na hora certa. O encontro preparado por ti acontecerá no momento determinado. E aquilo que vier das tuas mãos trará paz, porque será fruto da tua perfeita vontade. Se esta oração está fortalecendo a sua fé, escreva nos comentários: Deus está preparando o meu caminho. E se conhecer alguém que precisa voltar a acreditar que o Senhor ainda abre portas, compartilhe esta oração. Que mais pessoas sejam alcançadas pela esperança que vem da palavra de Deus. Pai amado, nós permanecemos em tua presença, sem pressa, sem medo, descansando na certeza de que cada passo da nossa caminhada está sendo cuidadosamente conduzido por ti. Mesmo quando não percebemos, tu continuas abrindo caminhos, removendo obstáculos e preparando o futuro que o teu amor já escreveu para cada um de nós. E quanto mais permanecemos na tua presença, mais compreendemos que não basta apenas desejar que o Senhor abra caminhos. Também precisamos ter sabedoria para reconhecer o caminho que vem de ti. Porque, Pai, existem momentos em que várias portas aparecem diante de nós. Existem muitas vozes tentando nos convencer.
Existem decisões importantes que parecem corretas aos nossos olhos, mas somente o Senhor conhece aquilo que realmente nos conduzirá ao centro da tua vontade. Nesta noite, eu não te peço apenas oportunidades, eu te peço discernimento. Dá-me um coração sensível à tua voz. Não permitas que eu seja conduzido pela ansiedade, pela pressa ou pelo medo de perder alguma oportunidade. Que eu seja conduzido pelo teu Espírito. A tua palavra declara em Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Senhor, eu recebo essa promessa nesta noite. Se a sabedoria vem de ti, então eu quero buscá-la antes de qualquer decisão, porque uma escolha feita sem a tua direção pode nos levar por caminhos difíceis. Mas um passo dado segundo a tua vontade sempre nos aproxima do propósito que preparaste. Pai amado, quantas vezes confundimos emoção com direção? Quantas vezes seguimos apenas aquilo que parecia mais fácil, mais rápido ou mais confortável? E somente depois percebemos que não era o caminho preparado pelo Senhor. Hoje, nós te pedimos humildemente, ensina-nos a esperar pela tua confirmação. Ensina-nos a ouvir quando o Senhor disser sim. Mas também dá-nos maturidade para aceitar quando disser espere, ou até mesmo não. A tua palavra afirma em Isaías 30:21, quer vocês se desviem para a direita ou para a esquerda, uma voz atrás de vocês dirá, este é o caminho, sigam-no. Que promessa maravilhosa! O Senhor não abandona aqueles que desejam caminhar em sua vontade. Tu continuas falando, continuas direcionando, continuas corrigindo os nossos passos quando permitimos que o nosso coração permaneça sensível à tua presença. Pai, guarda-nos das decisões tomadas no impulso. Guarda-nos de agir, movidos apenas pelas emoções do momento. O mundo nos ensina a correr, a resolver tudo rapidamente, a nunca esperar. Mas a tua palavra nos mostra homens e mulheres que aprenderam a depender da tua direção antes de dar qualquer passo importante. Lembro-me de Moisés, que não queria seguir viagem sem a tua presença. Em Êxodo 33:15, ele declarou: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Senhor, que esse também seja o nosso desejo. Não queremos caminhar sem ti. Não queremos conquistar algo se isso significar nos afastarmos da tua vontade. A tua presença vale mais do que qualquer conquista. Enquanto a noite se torna cada vez mais tranquila, eu peço que o Senhor também silencie todas as vozes que geram confusão dentro de nós. Quantas opiniões ouvimos durante o dia, quantos conselhos diferentes, quantas preocupações tentam influenciar as nossas escolhas. Mas agora queremos ouvir apenas a tua voz.
Que ela seja mais forte do que os nossos medos, mais clara do que as nossas dúvidas, mais firme do que qualquer insegurança. Como declara Salmos 32:8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Obrigado, Senhor, porque Tu não apenas mostras o caminho, Tu caminhas conosco, Tu aconselhas, Tu cuidas, Tu permaneces ao nosso lado mesmo quando ainda estamos aprendendo. Pai querido, talvez alguém esteja diante de uma decisão muito importante. Uma mudança de trabalho, um novo projeto, uma escolha para a família, um recomeço que parece assustador. Que essa pessoa não seja guiada pela pressão, mas pela paz, porque a paz que vem do Senhor também é uma resposta. Quando Tu diriges os nossos passos, mesmo existindo desafios, existe uma segurança profunda dentro da alma. Enquanto continuamos nesta oração, aumenta em nós o desejo de conhecer cada vez mais a Tua palavra, porque sabemos que ela ilumina o caminho. Como diz Salmos 119, 175. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Que nunca falte essa luz diante dos nossos passos e que mesmo sem enxergar toda a estrada, possamos caminhar confiando que o Senhor iluminará o trecho seguinte no momento certo. Assim, seguiremos descansando, certos de que nunca estaremos perdidos enquanto estivermos sendo conduzidos pela Tua mão. E quando aprendemos a reconhecer a Tua direção, Senhor, também aprendemos uma das lições mais difíceis da caminhada cristã: esperar. Nem sempre o caminho preparado por Ti se revela imediatamente. Há momentos em que o Senhor nos mostra a promessa, mas ainda não revela o tempo em que ela se cumprirá. E é justamente nesse intervalo que a nossa fé é fortalecida. É durante a espera que o Senhor molda o nosso coração, fortalece a nossa confiança e nos ensina a depender completamente de Ti. Pai amado, eu oro agora por todos aqueles que estão esperando por uma resposta, esperando por uma cura, esperando por uma porta de trabalho, esperando pela restauração da família, esperando por um milagre que parece demorar mais do que imaginavam. Tu conheces cada espera silenciosa. Tu sabes quantas vezes essas pessoas já disseram: Senhor, até quando? Mas mesmo nessas perguntas, o Teu amor permanece presente. A Tua palavra nos consola em Salmos 27, 14. Espere no Senhor. Seja forte, coragem, espere no Senhor. O Senhor nunca nos manda esperar sem também nos dar forças para permanecer firmes. A espera nas Tuas mãos nunca é tempo perdido. Ela é tempo de preparação. Enquanto pensamos que nada está acontecendo, o Senhor continua trabalhando em lugares que os nossos olhos não conseguem alcançar. Pai, quantas vezes queremos colher antes do tempo? Queremos que tudo aconteça rapidamente, mas Tu conheces o momento exato de cada bênção.
Assim como um agricultor respeita o tempo da semente até a colheita, o Senhor também trabalha com processos. E a tua palavra declara em Gálatas 6:9: E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Dá-nos perseverança para continuar caminhando, que não percamos a esperança por causa da demora. Senhor, lembro-me de Abraão, que esperou pela promessa durante tantos anos. Humanamente, tudo parecia impossível. O tempo passava. As circunstâncias diziam que não haveria mais esperança, mas tu permaneceste fiel, como diz Romanos 4:20-21. Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Que essa mesma convicção habite em nosso coração, que a demora nunca nos faça esquecer da fidelidade do Senhor. Pai querido, sustenta também aqueles que estão cansados de esperar. Existem pessoas que já perderam noites de sono por causa dessa espera. Pessoas que oram há tanto tempo pela mesma situação que às vezes sentem a fé enfraquecer. Abraça esses corações agora, que eles sintam a tua presença de forma especial nesta noite. A tua palavra promete em Isaías 41:13, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Que imagem linda! O Senhor não apenas nos observa de longe, tu seguras a nossa mão. Quando as forças diminuem, tu nos sustentas. Quando pensamos em desistir, tu nos levantas novamente. Quando choramos em silêncio, tu permaneces ao nosso lado. Enquanto continuamos nesta oração, eu te peço que renoves a paciência daqueles que já não conseguem compreender os teus tempos. Livra-nos da comparação. Muitas vezes olhamos para a vida de outras pessoas e pensamos que elas receberam antes de nós. Mas cada filho teu possui um caminho diferente. O Senhor escreve histórias únicas. Ensina-nos a confiar no nosso processo sem invejar a caminhada de ninguém, como declara Abacuque 2:3. Porque a visão aguarda um tempo determinado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá e não tardará. Que essa promessa traga descanso ao nosso coração. O que vem do Senhor pode até parecer demorado aos nossos olhos, mas nunca chega atrasado. Tudo acontece exatamente no tempo perfeito da tua vontade. Pai, durante essa espera, protege também a nossa mente. Não permitas que o inimigo plante dúvidas, onde o Senhor já plantou promessas. Não permitas que a incredulidade substitua a esperança. Que possamos lembrar todos os dias daquilo que está escrito em Lamentações